Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje é uma aula super especial porque tem lançamento. Eu postei para vocês ontem os novos lançamentos de extenso de chaveirinho. Gente, o primeiro modelinho de frutos que nós trouxemos fez tanto sucesso que agora nós trouxemos para a loja vários outros modelinhos de extensas de chaveiro, tá? Que são esses kitzinhos com vários e vários modelos de mini extensas. Então, agora nós temos novo modelinho de frutas, ó, com abacaxi, manga, uva, limão. Olha que lindo, gente, que são esses modelinhos. Flor junto, abacate que não tinha no outro. Essas frutinhas aqui que parece mirtilo, alguma coisa assim. Banana que também não tinha no outro. Cereja. Pera, essa pera bem bonitona, e esse morangão e café. Tem também modelinhos babies, ó. Quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aí abaixo. Aí vocês lá no site vocês conseguem ver todos os modelinhos. Esse daqui tem vários dinossaurinhos. Aí sempre se atentem que no site tem as imagens, porque, por exemplo, o baby. São 3 modelinhos de stencils com temática baby. São 2 modelinhos de stencils de Natal, tá vendo? Uma coisa mais linda que a outra, super bacana para implementar as pinturas, né, os trabalhos. Chegou o modelinho de flor também, que muita gente estava querendo, ó. Várias florzinhas. E o que nós vamos usar hoje, que é o modelinho, gente, olha que lindo, de legumes. Olha que coisa linda, berinjela, cogumelo. E tem vários. E hoje nós vamos usar, claro, a moranguinha, tá vendo? Vamos utilizar esse aqui como um detalhe no fundo. Esses modelinhos, gente, dá para usar se soltar a criatividade. Os de frutas mesmo, eu fiz uma estampa, né, quem acompanhou, viu? Nas tampinhas dos potes de geleia. Nesse daqui, eu vou fazer no fundo. Mas daria, por exemplo, para fazer o barrado, né? Ah, quer fazer um barrado pintado? Dá para fazer o barrado com a estampinha do... Por exemplo, aqui do legume que a gente vai pintar. Ao invés de fazer o fundo que eu vou fazer aqui, dá para fazer aqui na barrinha, tá bom? Então, nós vamos começar essa aula com a parte do fundo, que eu vou fazer uma estampa no fundo, que vai ficar lindíssima. Eu vou começar isolando a área aqui que eu vou trabalhar com fita crepe. Posiciona aqui, ó. Ela que vai marcar aqui o espaço que eu vou trabalhar, tá? E vou colocar outra aqui do lado de baixo. Vou fazer uma faixa, tá bom? Deixa só eu pegar aqui uma régua para medir a altura aqui, ó. 10,5 centímetros. Vou marcar aqui do outro lado, ó, 10,5 centímetros, que tá um pouquinho acima, para não ficar torto. Pronto. Ajustei. Agora a gente vai ajustar a parte de cima, que também tá um pouquinho torto. 12,5 centímetros. Venho aqui do outro lado, 12,5 centímetros. Tem que descer um pouquinho aqui, ó. Fita crepe ajuda muito nesses trabalhos que a gente precisa delimitar uma área, né, específica. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto. Agora já temos aqui esse espaço delimitado que nós vamos trabalhar a parte do fundo. Aí eu vou, gente, aproximar, que a gente vai fazer primeiro uma base, né? Para depois a gente fazer a estampa. Aproximei aqui já a nossa câmera. Eu vou começar com uma base mais esfumada. Vou pegar o Godê, pincel Pituá tamanho 6, referência A558. Pego aqui clareador para fazer o fundo bem suave. E vou usar, primeiramente, a cor marfim. Vou usar marfim com clareador. Vamos misturando aqui. Eu vou vir esfumando nessa parte
o marfim com o clareador. Usando o pincel pituá, a gente vai fazendo esse trabalho bem esfumado. Vou pegar mais clareador aqui. Que a tendência é a gente ir suavizando. Vem aos pouquinhos, ó. Movimento circular fazendo essa área, que é uma área meio preenchida, né? Movimento circular, a gente vem esfumando muito bem. Pegar mais clareador e mais marfim pra gente terminar essa parte aqui. Essa parte vai um pouquinho mais de tinta, que é uma área maior, mas no final vai valer a pena. Confie no processo. Eu só vou esfumando bem. E aos pouquinhos, nossa base vai ficando pronta. Vocês estão vendo que tá mais furadinho, que esse tecido aqui ele é um pouquinho mais aberto. Esse aqui é o da Sacaria da Limpa e Brilha. Por isso que aparecem os buraquinhos. Mas ele é muito bom, apesar de ser mais aberto. Lembrando que esse risco eu vou deixar gratuitamente para vocês lá no canal do Telegram. O link tá aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, engajar aqui no nosso canal, que vocês nos ajudam muito. Agora eu pego a cor Caqui. Tiro o excesso aqui, não precisa nem lavar o pincel, tá? E vou vir dando uma escurecidinha aqui, ó, sobre o marfim com o Caqui. Tô depositando, né, que meu pincel tá com bastante tinta. Limpo o pincel agora, que agora eu vou, ó, esfumar essa sombra com o Caqui. Aqui do lado de cima. Como nós trabalhamos a cor clara com clareador, o marfim com o clareador na base, não vai ser difícil a gente esfumar isso aqui, deixar um tom bem suave, como vocês vão ver. Vai ficar super bacana e delicado. Olha só. Dou uma puxadinha mais nessa extremidade e nessa aqui embaixo e deixo essa parte aqui mais clara, tá? Aí eu vou puxar aqui a minha tábua para nós fazermos o outro lado, tá? Vou fazer aqui a outra parte para vocês conseguirem enxergar bem. Que vai ser do mesmo jeito. Eu vou depositar aqui clareador. Vamos pegar a cor marfim para fazermos o preenchimento dessa parte do fundo. Coloca aqui uma boa quantidade já de clareador. E agora, marfim. Vamos misturando os dois juntos. E é só repetir o processo. Cuidado aí com a abóbora, né? Moranga.
Deixa o espacinho dela aí, das folhinhas. Os cantinhos que o pincel pituar não alcança, deixa para fazer com o pincel chato. Aqui novamente. Vai pegando a tinta aos poucos e esfumando, fazendo esse preenchimento muito bem. Vou pegar mais aqui um pouco de clareador e marfim pra gente terminar o pedacinho que faltou. Vou misturar tudo muito bem. E venho aqui preenchendo. Olha só. Ok. Agora já pega aqui o caque, tá? Quem não tiver caque, usa um pouquinho do sépia. Bem pouquinho se for sépia, tá? O sépia é bem mais escuro. Vou depositando aqui. Vou limpar o meu pincel. Venho esfumando. Desse jeito aqui. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Escurecendo aqui, ó. Puxando essa sombra. Ok? Vou pegar o pincel chato, tamanho 10. Ou tamanho 8, acho que o tamanho 8 vai ser mais fácil. Pego o caque para fazer esse cantinho que o pincel pituar não alcança. E vem esfumando muito bem. Vai limpando o pincel. Esfuma bem. Aqui, ó. Aqui em cima tem um espacinho, ó. Faz parte do fundo, preenche com o caque. Só um pedacinho que ficou. Eu vou lá do outro lado. E faço a mesma coisa também, ó. Só nesse cantinho que o pincel pituar não alcança. Ok? Aí, gente, eu vou trabalhar a parte do stencil com vocês, tá bom? Vou pegar aqui, ó, esse modelinho aqui, que é o que nós vamos usar, de moranga. Ó, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aí na descrição. Vai todos esses modelinhos, tá? Já vai o chaveirinho montado, prontinho para vocês usarem. Além desse, tem aqui todos aqueles outros modelos. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho pituar bem pequenininho, A558, tamanho 000. Nesse trabalho, eu vou fazer moranga de duas cores, verde e alaranjada. Então, eu vou pegar aqui a cor cenoura e vou fazer primeiro umas aqui, ó, no tom laranja.
Aí, primeiro, é bem aleatório, viu, gente? Então, cada um faz a sua estampa aí, nunca vai ficar uma igual a outra. Vou vir aqui com batidinhas, que meu pincel ainda tá bem carregado de tinta. Com cenoura. Olha que gracinha. Vou fazer aqui bem aleatório. Agora já dá pra dar uma esfumadinha pra adiantar. Vem aplicando assim, ó, simplesmente assim, ó. A gente já vai ter de uma maneira fácil e rápida os desenhos da moranga. Alguns lugares a gente faz um pedacinho dela como se tivesse sido, sabe, um papel de parede que foi recortado? Então eu gosto de fazer, de brincar assim com as moranguinhas. Ó, fiz aqui, vou fazer uma aqui. Aí as folhinhas nós vamos fazer depois, tá? As folhinhas a gente faz no final. Aqui também eu vou fazer uma mais, só um pedacinho aparente. Nossa, a primeira vez que eu tô usando ele, gente, eu tô amando. Achei super fofinho. Porque eu tinha usado também, assim como vocês aí, só o de frutas. Peraí. Segurar. Ai, gente, olha que fofurinha. Vou colocar um pedacinho aqui também. Vou lavar o pincel. Pego aqui o verde pinheiro. Vou fazer as folhinhas, tá? Volto aqui, é só encaixar, tá? Pra continuar. Encaixa a moranguinha e vem fazendo, ó. A hastezinha, o galinho e a folhinha. Oh, meu Deus do céu, gente. Olha que gracinha. Dessa mesma maneira, dava pra você fazer também o barradinho, como eu falei. Uma estampa no barradinho. Ficaria show de bola também. Desse mesmo jeito. Simples, prático e econômico. Olha só. Aqui não vai aparecer, aqui vai aparecer, não vai, que ela está só um pedacinho. Essa aqui vai aparecer. E essa aqui também vai aparecer, ó. Um pedacinho. Aí eu vou pegar agora, lavar o meu pincel, secar. E vou pegar o verde grama para poder fazer, intercalar algumas no tom de verde aí no meio delas. Deposita aqui no pratinho. E aí, vamos fazer aquela encaixando, né? Onde eu vejo que tem espaço, eu vou encaixando moranguinhas. Nesse outro tom que vai ser o tom de verde. Ah, eu amei esse aqui de moranguinho. O primeiro que eu usei, eu já gostei bastante. Vou fazer uma aqui. Vou fazer outra aqui. Tirar esse fiozinho aqui que tá aparecendo. Fazer outra aqui. Aqui também. Aqui. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Vou fazer umas aqui, ó. Vou pegar agora o verde. Deixa eu lavar aqui. O verde pinheiro. Vou
pouquinho mais escuro que ele. E faço as folhinhas. Encaixo, seguro. Aplico com batidinhas. Mesma coisa aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui de tinta. E vem fazendo essas folhinhas. Uma a uma. Mas é muito gostoso aplicar. Isso aqui também, até para trabalhar com criança, acredito que é algo que elas gostem bastante, viu? Eu vou aplicar outra laranjinha nessa vaga aqui, ó. Venho aqui com a cor cenoura. Vou fazer uma aqui. Nessa parte aqui também. Um pedacinho. Aí você vai olhando, tem mais algum lugar que você queira. Aqui também eu acho que dá pra colocar mais uma, ó, como se estivesse meio escondidinho aqui. Lavo o pincel, vou pegar aqui um verde, grama. E aplicar uma aqui também. Um pedacinho aqui. E aí já pego o verde pinheiro e faço as folhinhas dessa que nós fizemos por último. Ok? Aqui também tem outra, vai aparecer uma folhinha, vai aparecer a folhinha. Aí nós vamos lá do outro lado, olha que gracinha que fica. Vamos lá do outro lado, fazer a mesma coisinha desse daqui, tá bom? Aí nós vamos pegar aqui novamente o cenoura. Tiro o excesso aqui no pratinho, no godê. Vou com o stencil e vamos fazer essa brincadeirinha de estampar. Igual fizemos aqui do outro lado. Meu pincel tá muito molhado, tá vendo? Que mancha. Meu pincel não sequei direito. Agora eu vou secar. E vou continuar os outros. Vou pegar aqui um espaço. Tá vendo a diferença? Não trabalhem com stencil e o pincel muito úmido. Vamos fazendo essa brincadeirinha de estampar. Até fazer toda a parte do fundo. Isso se torna divertido. Vem esfumar. Pronto, agora eu vou pegar, lavar o meu pincel, pego um pouquinho do verde grama, tiro o meu excesso de tinta no pratinho e vamos dar continuidade a essa estampa aqui, ó.
Vamos encaixando. Uma a uma. Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso e venho aqui. Fazer uma aqui. Outra aqui. Aqui também. Aqui ficou mais reta do que o outro lado. E faz parte. Vou pegar agora o verde. Pinheiro. E vir aplicando as folhinhas. Desse jeito. Algumas eu apliquei muito perto, então fica a dica aí de aplicar primeiro uma cor, que nem eu fiz do outro lado. Aplica a folhinha e depois você vai com outra cor. Fica mais certeira que você não vai fazer como eu fiz aqui. E algumas folhinhas ficar meio que sem espaço, né? Pra ficar bem tranquila. Olha só. Olha que fofulinha que ficou, gente. Aí, agora eu vou retirar a fita crepe, sem derrubar os vidros de tinta, pra gente ir pra moranga. Gente, olha que gracinha que ficou, né? Aí agora, eu vou pra parte do fundo, vou fazer só uma base bem simples. Pego um pouquinho de clareador, pincel tamanho 14, A522, pego aqui o caque. Aí nós vamos pegar um pouquinho de caque com clareador e vou vir aqui, ó, embaixo da moranga, só fazer essa base mesmo. Puxo para um lado, pincelzinho aqui de lado, ó. Se quiser, pega um pouquinho do clareador e vem espalhando bem, deixando bem suave, ok? Mesma coisa do outro lado. Pega aqui o caque com clareador. E vem, ó. Pincelzinho mais reto. E dá essa espalhadinha. Vou unir aqui os dois, ó, nessa parte. Ok? Aí, aqui na folhinha, também a gente faz uma leve base. Desse jeito. Certo? Aí, nós já vamos para a parte da moranga. Eu vou começar por essa moranga que vai ser amarelada, que tá atrás também, depois a gente faz a que é verde.
Vou usar na base amarelo ouro e amarelo cádmio. Pego aqui. Ó, vou pegar primeiramente essa parte que vai ter mais luz. Nós já vamos projetar desde a base um tom mais claro. Então, observem bem. Não encosta aqui na outra, porque obviamente vai ter sombra aí. Pego aqui o amarelo cádmio. Vou preenchendo a área que vai ser um pouquinho mais escura. Sempre unindo com o amarelo ouro, para ficar bem mescladinho, bem bonitinho. Olha aí. Aos pouquinhos, vem preenchendo. Desse jeito aqui, ó. Pega um pouquinho de amarelo ouro para unir os dois tons. Vem aqui, ó, amarelo ouro. Essa parte que vai estar mais clara. Pega aqui o amarelo cádmio e vem terminando de preencher, unindo bem esses tons. Cantinho de pincel. Pega aqui o amarelo ouro. Preenche esse pedaço aqui, ó. Termino com o amarelo cádmio. Esse pincel aqui é o tamanho 16 que eu tô usando, viu? De preenchimento, referência A522, que adianta bem o processo. Nesses desenhos que são maiores, né? Olha que lindo. Pode pegar um pincel menor, se quiser fazer essas menorzinhas aqui com menor é mais fácil. Preencheu, gente, nós vamos para a parte de sombra. Vou pegar primeiro o pincel tamanho 14, A522. Pode usar o 12 se quiser. E à medida que vai diminuindo o meu espaço, eu diminuo também o tamanho do meu pincel. Vou pegar a cor cerâmica. Cantinho de pincel. Primeiramente, eu vou vir aqui, ó. Depositei. Dou uma leve escurecidinha aqui. Vou limpar o pincel para tirar o excesso. E venho criando essa profundidade. Para separar esses gominhos que ela tem, né? Vou pegar só mais um pouquinho. Escurecer aqui que tá atrás da outra. Esse esfume preserva o lado mais claro. Pego novamente a tinta no cantinho de pincel. E já vem escurecendo aqui, ó. Essa parte que está aqui embaixo da outra. E venho puxando, ó, no formato da minha moranga. Meio que varrendo, sabe? Esfumando.
Esse ladinho aqui a gente vai deixar mais escuro mesmo. E aqui a gente vai esfumar. Cantinho de pincel. Vem aqui, ó. Esfumando. Fique um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar o pincel tamanho 12, A522, para vir sombreando aqui, ó. Embaixo da folha. Esfuma. Esse cantinho aqui também. E vou dar uma puxadinha de sombra aqui também. Marca. E vem esfumando. Cantinho de pincel. Vou pegar o pincel menor, né? Vou pegar aqui o tamanho 8, A522, e vem aqui, ó, nas áreas menorzinhas, fazendo essa separação, né? Nessas profundidades, onde o pincel habitual não alcança. Bem pouquinho tinta e esfuma. Vai marcando e vai esfumando. Cantinho de pincel. Então, marcadinha aqui também, para acentuar. E esfuma. Aí a gente vai para a parte que particularmente mais gosto, que é iluminar. Vou pegar primeiro pincel tamanho 4, pituar, A558, um pouquinho do branco, muito cuidado, tá? A base ainda tá úmida. Então, vem aqui, ó, marcando os pontos mais claros de brilho, que vai trazer também um volume para essa moranga, ó. Eu vou deixando esfumado. As menorzinhas deixa, que depois a gente vem com o pincel menor. Vai colocando aos poucos. Faço um leve reflexo aqui. Ok? E olha como já dá um volume, né? Já muda. Vou pegar um pincel pituar menor, tamanho 00, também A558 a referência da minha coleção. Todos esses pincéis estão à venda no nosso site, tá? O link eu já deixei na descrição para vocês. Nós enviamos para todo o Brasil. E os pincéis que nós vendemos lá são exatamente todos que eu utilizo. Então, qualquer pincel que você compra lá, se você acompanha nossas aulas, você vai usar. Sempre uso. Ó, vou dar mais uma marcadinha. Depois que secar, a gente vai retocar
E vai realçar ainda mais essa luz. Mas vamos combinar, gente? Olha a lindeza que fica, desde a primeira camada. E super prático. Agora, nós vamos para a parte dessa moranga que vai ser aquele verde meio acinzentado, né? Nós vamos usar o verde grama. Deixa eu pegar meu pincelzão aqui de preenchimento. E vamos usar um pouco do erva doce. Eu vou pegar aqui o erva doce. Eu vou pegar aqui. Com erva doce, a gente vai preencher essa área que vai estar mais clara, recebendo maior incidência de luz. Se eu colocar aqui o erva doce, quantidade no godê, fica mais fácil para mim trabalhar. Eu vou vir aqui, esfumando. Essa área mais clara. E vou pegar aqui o verde grama, ó. E vou unindo os dois tons. Pega mais o verde, o erva doce, para vir esfumando, fazendo o encontro dos tons para formar um degradê. Isso ajuda muito. Venho com o verde grama. Pego a erva doce. E venho fazendo essa união dos tons. Olha só. Pega aqui o erva doce. Vamos preenchendo e unindo, ó. Os dois tons, ok? Agora eu vou aqui para o outro lado. Dou uma leve iluminada aqui. E venho com o verde grama. Com cuidado. Preenchendo bem. E olha que combinação, né, gente? Que vai ficar tão lindo. As duas com verde com laranja, forma um contraste tão bonito. Vou preencher essa daqui também. Um pouquinho do erva doce. Nessa bordinha, só para já criar um volume. Vou pegar aqui o pincel tamanho 8 mesmo. A522, eu vou preencher essas partezinhas aqui com o verde grama. Ok? Agora, vou pegar aqui o verde pântano. Pincel tamanho 12, A522. Pra gente fazer a parte da sombra. Vou vir aqui, como sempre, cantinho de pincel. Marco. E vou esfumar.
Mesma coisa aqui, ó. Marca aqui, ó. E vamos esfumando. Esse lado aqui de baixo a gente vai deixar mais escurinho. E já vai formando essas divisões, né, que tem na moranga. Aos pouquinhos. E vamos esfumando. Essa última partezinha aqui. Dou uma escurecidinha aqui, ó. E aqui também. Aí, vou subir. Dando uma escurecida desse lado, ó. Com vez de pântano. Vou pegar o pincel tamanho 8, A522. E faço essa profundidade. Esses gominhos daqui. Agora, com o branco, faço o ponto de brilho, usando o pincel Pituar, tamanho 4. Vou fazer aqui, aqui, aqui. Limpo o pincel e venho esfumando. Vou limpando o pincel para tirar o excesso de tinta. E vou esfumando. Aí eu pego o pincel Pituar, tamanho 00, tiro o excesso de tinta e nesses menorzinhos dou uma leve iluminada com ele. Um reflexozinho. Vamos esperar secar para poder retocar. Enquanto isso, tá lindo, né? Vamos fazer esse galinho, essa haste que puxa a rama da moranga. A gente vai preencher com a cor caqui. Então, já faz os dois ao mesmo tempo. Pincel tamanho 12, A522. Eu venho aqui com a cor caqui. Preenchendo muito bem. Vou preencher, vou lá na outra e vou preencher também. Olha só. Vou preencher bem direitinho. Bastante cuidado.
Agora com o sépia, vamos fazer a sombra desse galinho. Cantinho de pincel com o sépia. Vou primeiro marcar uma sombrinha aqui, ó. Embaixo. Dou uma esfumadinha. Marca. Ó, vem marcando aqui essas nervurinhas. Cantinho de pincel. E volta dando uma esfumada. Que ela é como se fosse meio torcida, né? Quem já plantou abóbora, morango em casa, conhece essa haste aqui, ela é meio torcida. Dá essa impressão. Vou vir aqui na outra fazer a mesma coisa. Cantinho de pincel, vou marcar a sombra aqui. Dou uma esfumada. Desse jeito. Limpo o meu pincel e vamos puxando essas marquinhas, ó, criando a profundidade. E marcando aqui, ó. Vou puxar um pouquinho desse lado. Depois que secar, a gente vai retocar e ela vai destacar. Eu lavo meu pincel, pego aqui o branco e vou iluminando para criar um volume, ó. Bem pouquinho a tinta. E esfuma sempre. Nada de deixar aí marcado. Ok? Depois a gente volta retocando. O que tá faltando agora? As folhinhas. Vamos às nossas folhinhas. Vou preencher aquela ali com verde pistache. Usar um pincel grande para adiantar a nossa vida. Pincel tamanho 14. Folhinha simples, eu vou preencher todas elas já. Preencho aqui com verde pistache. Pode usar outro pincel, viu? Tô usando esse grandão só pra ser rápido mesmo. Vou preencher esse aqui também. Preencheu, vamos para outra. Pode fazer uma a uma também, não tem problema nenhum vocês fazerem uma por uma. Que eu faço junto só para adiantar mesmo a aula, não ficar tão extensa. Agora eu pego a cor verde pinheiro.
poder sombrear. Pincel tamanho 8 a 522. Cantinho de pincel, vou marcar primeiro sombra embaixo da morango. Um pouquinho de tinta. E venho aqui esfumando. Desse jeito. Escurece e esfuma. Vem aqui, ó, nessa curvinha. Vou dar uma escurecidinha aqui nesse ladinho também. Nessa pontinha. Vou puxar aqui, cantinho de pincel, marcação da nervurinha. E esfuma, ó, limpa o pincel. E esfuma. Um pouquinho mais de tinta. Escurecer aqui também. Vou puxar. Nervurinha aqui também. E aí, vamos na outra fazer a mesma coisa, gente. Pode ser que minha mão vai ficar na frente aqui, por causa da posição. Mas aí não tem segredo. Eu vou marcar a sombra aqui embaixo dessa moranga. Essa aqui tá bem escondidinha. Vem aqui dando uma escurecida nela, ó. Esse ladinho. Aqui também. Faço aqui um pedacinho da nervurinha. E vamos a essa outra, ó, que tá no chão. Vou escurecer essa parte que ela tá no chão, ó. Deposito. E esfumo. Desse jeito. Cantinho de pincel. E vem puxando as nervurinhas. Ok? Vou pegar aqui o pincel pituá bem pequenininho, tamanho 00, pouquinho do erva doce, tiro o excesso e posso dar uma leve iluminadinha em algumas áreas mais claras. Entre as nervurinhas, só para criar um leve volume. Aí nós temos que esperar secar essa belezura aqui para poder fazer o retoque. Aí, gente, vou fazendo enquanto isso o barradinho. Vou fazer um falso barrado usando esse stencil aqui que tem na nossa loja. Deixa eu mostrar para vocês. Tudo aqui vai ser com tinta. Vou usar esse barrado aqui que é lindo. Vou deixar o link dele aí também na descrição. Aí eu tô na dúvida, acho que eu vou usar a cor laranja. Eu fiquei na dúvida, mas acho que eu vou fazer laranja pra combinar bem, né? Ó, posiciona ele aqui. Aí nós vamos usar uma fita crepe pra fixar ele bem fixadinho. Pra não sair do lugar. Deixa eu pegar mais um pedaço aqui de fita crepe. Deixa ele bem firmezinho. Vou pegar aqui o godê. Aí eu gosto de usar para aplicar stencil. Quem me acompanha sabe. Essa brocha A531. Essa é a tamanho 4. Vou pegar a cor cenoura.
Coloco aqui no godê e vou colocar diluente, tá? Não vou usar essa tinta grossa assim, não. A gente usa diluente para tinta de tecido, também tem na loja. Todas essas tintas, diluente, tudo tem lá. Ó, fiz a mistura, deu uma... Tirei o excesso, vou vir aqui, ó, deixa eu pegar um outro pratinho, que esse aqui já tá cheio. Eu vou vir aqui, ó, tirar o excesso de tinta do pincel, que eu vou fazer um trabalho meio que de esfumado. Se tiver com excesso de tinta no pincel, a gente não consegue ter um bom resultado, tá? Então, vem aqui, ó, sem apertar o pincel, tá? Deixa eu ver se não tá manchando. Tá, não. Então, vem aqui. Mãozinha super leve, fazendo esse barrado. Então, é uma maneira simples, gente. Às vezes a pessoa não sabe costurar, ou acaba que na sua região investir em um tricoline acaba não compensando, que as pessoas não querem pagar o valor. Isso aqui diminui seu custo, porque com um pouquinho de tinta e um stencil que é reutilizável, né? Nossa loja nós temos vários modelinhos de barrados assim. É reutilizável, você pode usar em quantas vezes, né? Lavou, usou. E aí vocês conseguem esse resultado. Tinta que gasta para esse modelo aqui é muito pouco, ó. Foi uma pinceladinha que eu coloquei diluente. E aqui tem... Vou conseguir fazer esse barrado tranquilamente. Ó. Vou vir aqui. Vai ficar super combinadinho. O pano, eu fiz só a bainha no pano, bainha convencional. Pra quem não costura hoje, já encontra, né? No mercado, pano já com bainha. Na nossa loja mesmo tem a opção de você comprar o pano da Ibirapuera só com bainha. Aqui. Olha aqui, eu vou dar mais uma esfumadinha. E aí, a gente vai tirar. Vamos ver como é que ficou, gente. Olha que coisa mais linda e delicada. Eu, particularmente, gostei. Vou vir aqui, reposiciono. Eu sempre gosto de reposicionar aqui no último. Pra ficar bem a continuidade certinha, né? Fixo. Pego mais aqui, ó, carrego o meu pincel. Tiro o excesso bem aqui no pratinho, bem tiradinho. Pode começar até com batidinhas, para ter mais segurança. Depois, aos pouquinhos, sem apertar o pincel, eu vou esfumando. Para criar esse efeito aqui. E eu vou fazer com esse trabalho uma semaninha. Então, se inscreva no canal, fica de olho, que sempre que possível eu vou postar uma aulinha aqui da semaninha de legumes nessa metodologia, né? Trabalhando com os mini stencils, trabalhando aqui falso barrado, barrado de renda de stencil. Depois eu vou aplicar o nome da semaninha ali, bem lindo, para vocês verem como é que vai ficar bacana. Eu vou reposicionar aqui novamente, pra gente finalizar ali bem bonitinho. Só colocar aqui, ó. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, o cantinho finalizando. Tiro. Olha que legal, né? Ficou super bacana. Aí eu vou, enquanto tá secando pra gente retocar, eu vou aplicar o nome da semana. Estamos começando por essa, então eu vou usar o nome domingo. Esse stencil aqui, gente, tem na nossa loja, não só ele. Temos vários modelinhos de semaninha para vocês escolherem, tá? Então, também vou deixar o link aí na descrição com todos os modelos de semaninha para vocês entrarem no site e poder escolher. Vou usar também aqui, ó, o cenoura com diluente.
Tiro o excesso e vou aplicar com batidinhas. Desse jeito aqui, ó. Carrego o pincel, tiro o excesso e vem aplicando com batidinhas. Até transferir o nome. Vem, ó, um por um. Facilita demais, gente, os stencils. Imagina se a gente fosse ter que escrever à mão isso aqui. Daria muito trabalho. Com os stencils a gente tem essa facilidade. Finalzinho. Tinta já acabando do pincel. Eu vou retirar. E aí, com o pincel fininho, vou pegar ele aqui, o tamanho 2. Pego a cor cenoura e eu junto aqui os recortes. Deixa eu pegar aqui. Vou juntar os recortes do stencil, né? Das letras do stencil. Desse jeito aqui, ó. Vai unindo até ficar a letra toda cursiva. Que é lindo. Olha aí, gente. Fala que não fica uma gracinha. Assim já tá sensacional. Agora a gente vai esperar secar completamente e eu volto com os retoques. Bom, tudo seco, vamos aos retoques. Eu vou começar com cerâmica, pincel tamanho 8 a 522, retocando a sombra aqui dessa moranga. Agora bem pouquinha tinta mesmo, tá? Só mesmo para dar uma realçada depois que seca essa primeira camada. Tenha bastante cuidado e vai sempre suavizando essa tonalidade. As áreas maiores eu deixo para retocar com o pincel maior, facilita. Vou pegar o pincel tamanho 12 e vamos fazendo a mesma coisa. Um pouquinho de tinta. E vem aqui esfumando. Vem aqui na outra, ó, a mesma coisa. Deposita e vem suavizando. Só aumentando essa profundidade. Marca aqui, realça nessa sombra. Embaixo aqui da folhinha. Pouquinho de tinta aqui. Vou pegar pincel pituá tamanho 2. Tiro o excesso, né? Pego um pouquinho do cerâmica. Tiro o excesso para vir retocando essa área. Para ficar mais esfumado, mais suave. Então, vou pegando aqui aos poucos. E venho esfumando. Então,
esfumadinha aqui também, tá? Ok? Vou deixar para retocar o branco no final que eu retoco das duas ao mesmo tempo. Agora eu já pego aqui o verde pântano. E vamos com o pincel tamanho 12, A522 também, já fazer esse retoque dela. Aos pouquinhos, pronto, marcou, esfumou. Aqui também é a mesma coisa. Cantinho de pincel. E vem esfumando. Mesma coisa, pincel tamanho 8. Pega aqui o cantinho de pincel e faz esse pedacinho aqui atrás, que é menorzinho, né? Pincel 12 não vai alcançar aqui. Aí eu vou retocar o brilho com o branco. Aí eu pego um pincel pituar, tamanho 4 primeiro, seco, tá? A558, pincel seco. Não uso ele molhado pra fazer isso que a gente vai fazer aqui agora. Que é uma luz seca. Não aperta o pincel. Aquela mãozinha de leve. Aos pouquinhos e suavizando. Olha aqui. Mesma coisa aqui na outra. Tiro o excesso. Dou mais uma marcadinha aqui, meio que com batidinhas. Com um brilho mais intenso. Pronto. Aí vamos nessa rama, né, com o sépia. Pincel tamanho 8. Vamos vir. Retoque é a coisa mais fácil, né, gente? Que é só refazer aqui e tá tudo certo. Cantinho de pincel. Vou escurecer aqui. Mesma coisa aqui. Vai marcando com sépia e esfumando. E ele vai ficar bem mais realçado. Lavei o pincel, sequei, pega um pouquinho do branco, muito cuidado agora, que agora tá seco, né? Então, um pouquinho já é o suficiente pra dar esse resultado que a gente quer. Aqui do outro
lado, ó. Olha o brilho. E para finalizar, nós vamos para a parte das folhas. Volta aqui com o pincel tamanho 8, já lavei, já sequei. Pego aqui o verde pinheiro. E vem retocando, né? Refazendo o que nós já tínhamos feito antes com ele. Só que agora ele vai destacar muito mais porque já secou a primeira camada. Então, vai ficar muito mais legal. E já, gente, não sai daqui sem falar se vocês gostaram da aula. Lembrando que todos esses stencils que eu usei nessa aula, eu vou estar deixando o link, né? Aí na descrição, abaixo do título, só clicar em ver mais, que tem o link dos produtos, de tintas, de pincéis, de panos de copa que tem na nossa loja, excelente para pintura, que eu super recomendo. Tudo eu vou estar deixando. Quem não sabe comprar no site, eu vou deixar também aí o WhatsApp da loja. Então, nós temos também esse atendimento personalizado pelo WhatsApp, tá? Então, é só mandar mensagem, ter paciência, às vezes vai demorar um pouquinho por causa da demanda, mas pode ficar tranquilo que a gente atende todo mundo, tá bom? Vem aqui retocando, dando vida para essa folhinha. Ok? Vou pegar um pincelzinho pituá seco também, tamanho 00, erva doce, tiro o excesso do godê e vou retocar também os pontinhos de brilho e volume dessa folhinha. Confesso que eu gostei bastante. E cada um que a gente fizer vai ficar melhor. Doida para fazer o próximo dia da semana aqui com vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui da tábua para que vocês vejam como que ficou, gente. Olha aí. Olha como que ficou esse trabalho. Eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Pessoal, o resultado final ficou assim. Olha que lindo. Nosso primeiro dia da semana. O fundo com o mini stencil de chaveirinho, o dia da semana com stencil e o barrado também em stencil. E combinadinho aí, essa moranga linda que nós pintamos. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe e pega o risco lá no canal do Telegram e pinte muito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.